Vamos falar de banho agora no recém-nascido? Vocês já ouviram falar do quarto trimestre gestacional, da estrogestação? É mais ou menos até o terceiro mês de vida do bebezinho, depois de nascido, ele precisa desse tempo para terminar de se formar. Por isso que a gente fala da estrogestação. Vários sistemas do bebê não estão completamente desenvolvidos ao nascimento, então ele precisa desses 3 meses para terminar de se formar. Dentre eles, o sistema nervoso. Lá no hipotálamo, que é o centro regulatório da nossa temperatura corporal, que, por exemplo, em nós adultos, se eu estou com frio, eu arrepio para conter calor. E se a minha temperatura do corpo eleva muito, a gente começa a suar para dissipar esse calor, essas calorias em excesso, para diminuir assim a temperatura corporal. O bebezinho não tem esses sistemas regulatórios preparados assim. Ele não arrepia e ele não consegue suar também. Então, o que a gente diz? Que ele perde e recebe muito calor para o meio. Vocês já ouviram falar que o bebezinho sente mais calor que a gente? Sente mais frio, na verdade, que a gente? Vocês acham que isso é verdade ou que isso é mito? Na verdade, isso foi um telefone sem fio, que começou de uma forma, começou falando, como eu expliquei para vocês, que o bebezinho ele perde calor para o meio ou recebe calor do meio, dependendo da temperatura que esse ambiente está. E no final do telefone sem fio, acabou-se falando que o bebê sente mais frio que a gente. Mas na verdade não é isso. Então o que eu quero mostrar pra vocês? Que se a gente encapotar muito o bebê, já viram o bebezinho na rua, todo cheio de roupa? Ele começa a ficar vermelho e ele pode fazer febre. Por quê? Porque ele tá muito encapotado. E da mesma forma, se o ambiente estiver muito frio, ele pode começar a perder calor para esse meio e começar a fazer uma falsa hipotermia. E ele, por onde ele mais perde temperatura é justamente pela cabecinha, pelas moleiras que ele tem aqui, pelas fontanelas. Então, por que eu falei tudo isso para vocês? Que eu vou mostrar o banho agora e vai ser um banho diferenciado. Um banho que eu vou fazer um charutinho, um rolinho nessa criança, porque eu consigo segurar ela com mais firmeza. E esse charutinho a gente usa para diversos momentos. Para acalmar o bebê. Tem bebê também que dorme de charutinho, quando ele está sendo vigiado, quando tem alguém olhando ele. É super bom. Então eu vou mostrar para vocês o charutinho, como que faz agora. E a gente sempre vai começar lavando a cabecinha da criança, secando essa cabeça, justamente para não ficar molhado e ele perder temperatura mais fácil. E depois a gente parte para o corpinho da criança, tá bom? Então como que eu faço o charutinho? Posso fazer com qualquer coisa, vou fazer com coeiro, mas vocês podem fazer com uma mantinha. Se for para dar o banho assim, eu sugiro que seja feito com aquela fraldinha Cremer que a gente falou mais cedo, aquela fraldinha de algodão, porque a ideia não é molhar, mas se molhar ela seca mais rápido. Então aqui nesse triângulo, a gente vai colocar a cabecinha da criança. Coloca uma mãozinha no centro e essa ponta que veio para cá, a gente dá uma puxadinha, passa aqui do lado e o grande segredo é prender atrás da criança. Se a gente não prender aqui, esse charutinho vai ficar muito frouxo. Qualquer movimento com os braços que a criança fizer, ele vai abrir. A ponta aqui de baixo, a gente leva até o centro. A outra mãozinha vem para o centro do corpinho e a outra ponta que terminou de se formar, a gente ajusta na criança. Fazendo assim um charutinho. Por que a gente fez? Porque vocês vão ver que a criança é muito molinha. Quando eu faço esse charutinho, ele parece um bloquinho. Fica muito mais fácil para segurar e dá mais segurança na hora do banho, que geralmente é um momento de mais temor, né, dos pais. Como que eu faço então? Para o banho na banheira, a gente vai colocar mais ou menos 1/3 de água na banheira. É bem pouquinho mesmo, não é muito. E como que eu testo a temperatura dessa água? Não precisa comprar termômetro, mas se vocês tiverem termômetro de ambiente, vocês vão colocar e ela tem que dar entre 36 e 36 graus e meio. Se vocês não tiverem termômetro de ambiente, não precisa comprar. A gente testa com o nosso antebraço. Vocês não vão testar com o cotovelo e nem com a mão, que são partes mais ásperas, a pele é um pouquinho mais áspera. Sempre vai com o antebraço, que a pele é mais fininha, se assemelha mais à pele do recém-nascido. Então coloca a mão lá dentro, deixa um pouquinho, porque se você só colocar e tirar, se tiver muito quente, às vezes a gente não sente. Então deixa um pouquinho lá, se tiver agradável para vocês, pode dar o banho no bebezinho. Então a gente vai começar pela cabecinha. A gente coloca aqui embaixo como se fosse uma bola de futebol americano, ou depois, quando eu vou mostrar, é como se fosse a posição invertida da amamentação. E com o seu dedo polegar e o dedo médio, a gente vai fechar os ouvidinhos da criança, para não entrar água dentro e dar uma otite nele. Com a água limpa aqui, eu não coloquei nada na água, a gente vai pegar um algodão, vai molhar nessa água e eu vou limpar a face do bebezinho. Então eu vou limpar o olhinho, o narizinho, a boquinha com a água limpa, sem nada aqui dentro.
Depois que eu fiz essa higiene facial da criança, eu vou passar para a cabecinha dela. A gente sempre fala que no bebezinho menos é mais. Então escolhe um produto de higiene, ou um sabonete, ou um shampoo, o que você quiser. Mas eu sugiro que seja líquido, porque fica mais fácil para você pegar na banheira. E quando ele é em barra, ele acaba formando uma espuminha ali em cima, que depois seca, não é tão higiênico igual quando ele é de dispenser. Então, eu também sugiro que seja um sabonete, porque nesse início, o sabonete é mais do que suficiente para lavar o bebê da cabeça aos pés. Mas se você quiser entrar com shampoo, alguma outra coisa, sempre entra com um produto por semana. Porque se você entrar com tudo de uma vez e der alergia na criança, a gente não sabe o que deu alergia. Então, um produto por vez, começa com sabonete. Se quiser entrar com shampoo, na outra semana entra com shampoo. Combinado? Então, aqui a gente vai começar com shampoo, com sabonete, por exemplo. Então, eu pego um pouco de sabonete no dispenser, passo na cabecinha da criança e aqui não tem segredo. Com a mão em concha, eu vou levando para lavar a cabecinha da criança. Depois que eu fiz toda essa higiene da cabeça, eu seco com a toalhinha e agora sim eu vou partir para o tórax da criança. A gente abre esse rolinho. E a única diferença aqui, o único segredo na verdade do banho, é a forma de segurar a criança. Eu não sugiro, aqui a água já está com sabonete, então ela vai estar escorregando. Eu não sugiro que vocês segurem o bebê com a mão espalmada aqui dentro. Porque geralmente nessa hora, quando o bebezinho fica com a barriga para cima, ele fica mais desconfortável e ele chora mais. Então assim você não vai conseguir segurar ele com firmeza. Eu sugiro que você tenha um ponto de apoio para segurar essa criança ela não escorregar. Não sugiro que seja no pescoço. Então vamos fazer esse ponto de apoio com a mão em C, embaixo da axila da criança e a cabecinha dele fica aqui no seu punho. Tá vendo? Assim eu tenho firmeza para segurar a criança e a outra mão livre para eu terminar de dar o banho dele. Então aqui não tem segredo. A criança tá segura na minha mão, eu vou jogando a água e vou lavando. Embaixo do bracinho, pego mais um sabonete, o corpinho dele, genitália. Não precisa ter nenhum cuidado especial com o coto. O banho aqui é normalmente. Depois que vocês lavaram bem a criança na frente, a gente vai girar para lavar atrás. Como que eu giro? Tem duas formas. A primeira, que eu me sinto mais confortável, é segurando o tórax da criança e eu giro, tá vendo? Continuo segurando com a mão em C embaixo da outra axila. Eu troquei o lado da criança. A minha mão continua sendo a mesma que eu tô segurando. A outra forma, para quem prefere trocar a mão e não girar a criança, você faz o C com a outra mão e gira a criança. Nesse momento você trocou sua mão. Agora a minha mão dominante está segurando a criança e a minha mão não dominante está dando banho. Eu não me sinto segura dessa forma. Mas está vendo que a criança está sendo segurada da mesma forma? Então vocês podem fazer da forma que vocês sentirem mais segurança. Eu vou fazer como eu prefiro. Seguro no tórax da criança e giro ela. Assim, minha mão não dominante continua segurando a criança e minha mão dominante continua dando banho. Quando a gente vira a criança assim, parece que você aperta um botão, acontece uma mágica, ela relaxa, para de chorar na hora e fica igual um sapinho, com as perninhas abertas. A cabecinha dela aqui, tem bebê que até começa a sugar seu antebraço, é muito fofinho, muito fofo. Então aqui é um ambiente mais de relaxamento para a criança mesmo. Aqui se sobrou um pouquinho de, às vezes a criança é muito cabeludinha, fica um pouquinho de espuma aqui no shampoo, a gente pode terminar de tirar, lava atrás, fica jogando a aguinha. Aqui realmente a criança para de chorar e relaxa. Termina de lavar aqui a criança. Quanto tempo, Ellen, é o banho? O banho da criança é muito rápido. Desde o momento que a gente começa a tirar a roupa da criança até o momento que eu começo a vestir ela de novo, é mais ou menos 15 minutos. Então só toma cuidado para essa água não estar muito fria, porque se a água estiver fria, vai esfriar a criança, ela pode perder temperatura. Só isso. Pega a criança e geralmente alguém vai estar te esperando com a toalha da criança, ou senão você pode botar ela aqui e já tirar o seu filho e secar, vestir ele. E esse é o banho do recém-nascido.